Quando a gente percebe que é orgânico, que a pessoa está fazendo aquilo porque faz sentido, aí você percebe que tem uma cultura de segurança. Ela coloca a segurança em primeiro lugar, em tudo que ela faz já é natural dos processos, dos acompanhamentos, das atividades que tenha esse olhar voltado para a segurança. Aí você vê que realmente no dia a dia a segurança está sendo aplicada. A criação de uma cultura de segurança no ambiente de trabalho é fundamental para a saúde física e mental dos colaboradores. Neste episódio, vamos falar como cada profissional pode contribuir para que isso aconteça. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gestor de Frotas. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit. Estou com o Flávio Oliveira. Fala, Marley, obrigado aí pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui fazendo parte dessa mesa, convidados especiais, assuntos extremamente relevantes para o gestor de frotas. Você, gestor de frotas que está nos acompanhando. E algo diferente, né? Bem da verdade, o segundo episódio com 2 convidados especiais. Você vai falar sobre isso, mas é um prazer fazer parte desse projeto. Eu não chamo só de episódio, é um projeto para mandar uma mensagem para o gestor de frota e trazer assuntos que ele vivencia no dia a dia. São assuntos que a gente vivencia no dia a dia nas empresas que tem frota, na logística, e que cada um dos nossos ouvintes possa se ver em situações que a gente comenta aqui e extrair alguma informação que pode ajudá-los. A ideia é essa. Eu sou extremamente apaixonado pelo propósito do nosso projeto. Perfeito, Flávio. Como sempre, é um prazer estar dividindo a mesa contigo aqui. Prazer é todo meu. Para trazer esse conteúdo, democratizar o conteúdo da área de gestão de frotas. E como você falou, esse formato aqui do podcast, né, ele é uma parte 2. Né? Esse episódio é uma parte 2 de um episódio que a gente já teve anteriormente. Procura no nosso canal, que a gente está aqui fazendo com os mesmos convidados. Primeira parte, né, a gente tocou muito mais no ponto de saúde mental, né, dos colaboradores, inteligência emocional, né, como que a gente pode estar atrelando isso com a segurança do trabalho. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a cultura de segurança. Então, de novo aqui, vou pedir para que a Tatiana e o Alvin Clay se apresentem e contem um pouquinho da história deles aqui, para que você que não viu o primeiro episódio, a primeira parte, né, possa saber quem eles são. E queria agradecer novamente a disposição de tempo e também estarem aqui novamente para passar esse conteúdo rico para o pessoal. Olá, meu nome é Alvin Clay, como o Marley disse. Eu tenho quase aí 15 anos atuando na parte de segurança do trabalho. Boa parte desse período foi na gestão mesmo de frota, na segurança do trabalho no transporte, na logística. Então, adquiri em todo esse tempo uma experiência, um conhecimento nessa área. Trabalhei em empresas grandes que têm um segmento de segurança até europeia, né? Europeu. E um dos presentes, além da experiência que essa empresa me deu, foi ter conhecido a minha companheira, né? A Tati. Bom, a gente se conheceu na empresa, né, onde a gente trabalhou, e muita dessa conexão veio porque a gente batia papo, falava sobre a segurança, falava sobre a parte psicológica dos motoristas, e isso foi conectando a gente até chegar numa relação mais profunda, né, mais íntima. Dessa relação, a gente também foi para o campo mais profissional, onde a gente abriu a Olos, que é a empresa que a gente atua, onde a gente trabalha não só na parte de consultoria, né, de recursos humanos, gestão de pessoas e também na área de segurança do trabalho, como também voltado para treinamentos, né, capacitação de líderes, de profissionais na área comportamental e na área de segurança. E tem o projeto também de atendimento clínico, né, que é poder realmente proporcionar acessibilidade tanto às empresas como às pessoas físicas ao atendimento terapêutico mesmo. Então, foi um grande presente, né, o que o transporte nos trouxe na vida pessoal e profissional. E profissional, Vocês internalizam o propósito do podcast, que é conectar. Exatamente. Conectar as pessoas. Vocês internalizam isso de forma, acho que da forma mais grandiosa que pode acontecer, né? Exato. Tornaram-se um casal. Mais genuína, né? Mais genuína. Tornaram-se um casal. Tornaram-se um.
Que maravilha. É isso aí. Não só no amor como pessoas, né? Mas na profissão. Mas na profissão. Na profissão. Na Porque profissão. uma coisa vai implementando a outra, né? É a alma gêmea, E digamos. como bater papo pode conectar as pessoas, né? Aqui a Exato. gente está num programa que tem um projeto e a ideia é a gente conectar mesmo, Sim. trazer informação de forma que conecte as pessoas e trazê-las para a informação que possa trazer algum insight, alguma informação, alguma direção. Às vezes a gente não tem tanta informação técnica acessível, sempre tem uma faculdade, sempre tem algo que precise demandar muito tempo, e aqui a gente traz informação e vivência, Uhum. né? Conectando mesmo os gestores de frotas, empresas, motoristas, tecnologia, é algo que acho que esse episódio, ambos os episódios conectam muito Exato. com o propósito. Perfeito, perfeito. E assim, agradecer novamente a presença de vocês mais uma vez. A gente vai falar aqui um pouco mais sobre cultura de segurança. Queria pedir aí pro pessoal que já está acompanhando a gente, né, nesse início, já se inscreva no canal, porque aqui o conteúdo é rico, né? Já tô logo te adiantando, a gente tem muita coisa aqui que pode te agregar profissionalmente, pessoalmente também. Então se inscreva no canal. Deixe seu curtir também, né? Já para apoiar o nosso trabalho. Compartilhe esse conteúdo também e bota um comentáriozinho para a gente saber o que você está achando do nosso trabalho aqui no podcast Gestor de Frotas. Bom, o tema de hoje, como eu já adiantei um pouquinho, a gente vai falar como lideranças, técnicos e psicólogos podem transformar o local de trabalho. Então, nesse viés que a gente já falou sobre cultura de segurança, a gente está aqui com o Alvin Clay, técnico de segurança do trabalho, está com Tatiana também, psicóloga. Como é que dentro de uma cultura, né, empresarial, dentro de uma estrutura empresarial, como é que a gente pode transformar esse local em um lugar seguro, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Então, isso é um ponto muito, muito importante que a gente está vendo nesse século, né? Questões de ansiedade, depressão, né? E Burnout. burnout, exatamente. Então, a gente sabe que é um ponto que, com certeza, você já está tendo um cenário próximo aí de alguém da sua empresa, né, que pode estar passando por algum tipo desses problemas que eu acabei de citar, ou outros também. Então, por isso que a gente está trazendo esse episódio. Para começar, queria logo fazer uma pergunta mais de definição, né? O que é, de fato, uma cultura de segurança no ambiente de trabalho e como isso se reflete no dia a dia das empresas? Cultura de segurança é quando existe na empresa uma energia diária ligada à área de segurança. Uma energia onde as pessoas elas pensem em iniciar o trabalho com segurança e finalizar o trabalho com segurança e voltar para casa sem nenhum tipo de acidente ou quase acidente ou incidente, né? Voltar para casa bem todos os dias. E para que realmente haja essa cultura, é importante que essa energia ela aconteça não só da empresa, mas dos colaboradores, do cargo mais alto da empresa até o cargo que podemos dizer assim, o mais baixo, o operacional, né? E igual eu costumo falar, a segurança ela é em cascata, né? Então ela vem de cima para baixo. Por isso é importante que essa energia ela aconteça desde os líderes, né, inicialmente, até os liderados. É importante que haja esse trabalho para que exista realmente na empresa uma cultura de segurança. E para essa cultura existir, ela não tem que ser imposta, não tem que ser imposição. Você não tem que fazer a segurança por obrigação. Você tem que fazer a segurança porque ela te beneficia. Tem que fazer porque há um benefício ali tanto para o colaborador quanto para a empresa. E chega a um certo ponto que fazendo isso todo dia, aquilo vira um hábito comum. Aquilo vira um hábito comum. Aquilo aí, quando é que a pessoa ela tem essa cultura? O meu ponto de ver, quando ela utiliza essa cultura na empresa e fora da empresa. Quando ela chega em casa e vê um local de risco e percebe que aquilo ali é um risco para alguns das pessoas que estão em casa. Quando ela passa na cozinha e vê uma panela com cabo para fora e fala, opa, ali pode acontecer um acidente. Sim. Essa pessoa internalizou a cultura de segurança. Eu acho que é essa internalização, né?
que fica muito bem marcado, porque muitas vezes não é por obrigação que a pessoa está fazendo. Quando a gente percebe que é orgânico, que a pessoa está fazendo aquilo porque faz sentido, aí você percebe que tem uma cultura de segurança. Ela coloca a segurança em primeiro lugar, em tudo que ela faz já é natural dos processos, dos acompanhamentos, das atividades que tenha esse olhar voltado para a segurança. Aí você vê que realmente no dia a dia a segurança está sendo aplicada nas empresas. Eu acho interessante que ele falou em cascata, né? Tem que vir de cima para baixo. E eu fico imaginando assim o desafio que é para a segurança de trabalho implantar uma cultura de segurança, fazer com que a cultura de segurança seja a vivência diária dos seus colaboradores, quando de repente a gente vê nas empresas a segurança do trabalho dizendo assim, ó, vamos para o transporte. Não pode falar o celular enquanto você dirige. E aí os colaboradores, de repente, enxergam os diretores, os gerentes, saindo da empresa, dirigindo, falando ao celular. Uhum. Né? Como isso deve ser difícil e desafiador para a segurança do trabalho, para aqueles que se comprometem a dedicar energia para que a cultura de segurança seja realmente uma realidade. E outro exemplo é portarias, por exemplo, empresas que têm que fazer vistoria no veículo quando sai, mas os diretores quando saem não fazem vistoria nenhuma. Sim. Eu acho que todas essas situações prejudicam, Sim. né? Mas como é que você enxerga que os diretores também devem se envolver, devem ser o exemplo, ou os colaboradores não precisam olhar para isso? De forma alguma, né? Tem que olhar e esse trabalho tem que ser feito com os principais líderes da empresa. E como o Alvin colocou, é de cima para baixo. Né? Se eu não trabalho essa conscientização de que eu estou sendo visto pelo meu colaborador, eu não vou aplicar nenhuma, não é nem só a segurança, mas nenhuma política vai à frente. Né? Então, é importantíssimo que a gente tenha essa visão de autorresponsabilidade. Eu sou responsável, eu exerço uma posição de liderança, então eu sou realmente obrigado a me posicionar de tal forma, de entender que eu sou inspiração, que eu sou influência. Mas quando isso acontece de uma maneira inata, quando eu percebo a minha importância como influenciador, fica muito mais natural. Né? E aí sim, o colaborador ele vai enxergar aquilo como um valor. Porque a cultura não é só o que a gente coloca ali como valores num quadro. A gente vai entender o que é cultura quando a gente vê aqueles valores sendo aplicados pelos líderes. Né? Então, é aquela conversa que antigamente tinha de faço o que eu... Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso não... Que vinha de casa, né? Eu ouvi meu pai falando isso várias vezes. Sim. Exato, mas essa cultura hoje não se aplica mais. Porque, principalmente, não essa funcionou na família... Pois é. Né? Então, assim, não cabe mais. Porque você vê lá, poxa, eu vi isso em casa... Então, aqui não vai ser diferente. Eu vou fazer o que está... E a gente segue pelo exemplo mesmo. Né? Então, é extremamente importante que o líder, que o gestor, ele se posicione, que ele entenda o seu papel e que ele saiba que ele é responsável pela multiplicação desse comportamento, não a partir do que ele fala, mas a partir do que ele faz. E aí, o trabalho da segurança junto, né, com o trabalho do recurso humano, do desenvolvimento de pessoas, tem que ser muito próximo no sentido de conscientizar. Porque, às vezes, o líder está naquela posição, mas ele nem está preparado para poder trabalhar, né, essa posição, essa habilidade de liderança. Então, a conscientização, né, o óbvio precisa ser dito. Então, trazer para o líder que ele é responsável por isso é muito válido e é extremamente importante. Porque a partir disso ele faz a escolha, né? O líder, ele tem que entender que essa posição, né, o verdadeiro líder, ele é... Como eu posso dizer, ele é admirado pelos seus liderados. Ele é um exemplo. A referência. Ele é uma Exatamente, ele é uma referência para os seus liderados. Então não adianta eu, como técnico, chegar para o colaborador e falar: você não pode falar o celular enquanto dirige, porque isso pode prejudicar, pode causar acidentes e tal. Falar com ele para ele entender o que está acontecendo. Mas aí, quando mais na frente um pouquinho, o líder dele liga para ele. Ou o líder dele pega o seu carro e sai dirigindo falando no telefone. Ele vai olhar e falar: o técnico me falou, mas meu líder não faz. Então, não é algo que eu tenho que respeitar, não é algo que eu tenho que fazer. Exato. Né? Então, é por isso, esse é um dos motivos que essa cultura de segurança, esse entendimento, tem que vir da liderança da empresa, tem que vir do cargo mais alto da empresa.
Porque essa cascata vai fazer com que essa cultura aconteça de forma muito mais rápida e mais efetiva. Exato. Até porque quando a gente fala sobre cultura, né, sem ser segurança, cultura ela é referente a um povo, né? Um povo, uma comunidade, um grupo de pessoas, Costumes. né? E muitas vezes você chega um gestor que está lá no topo, quer implementar a cultura de segurança, mas ele não quer participar da cultura de segurança, né? Ele não quer Se comprometer com aquela... Exato, ele o não desafio- quer ser a cultura de segurança, né? Sim. Porque ele acaba sendo a referência. Então, muitas das vezes, talvez até capacitar primeiro o gestor, né? Depois os colaboradores seja o melhor caminho, talvez, né? Exato. Não, e aí o desafio fica maior, porque quando é com um colaborador que diz respeito a uma regra, você tem uma linha de disciplinas que podem ser aplicadas. E com o diretor? Como é que Qual a faz? disciplina você vai aplicar no diretor da empresa? Como é que faz agora? Porque com o colaborador a gente vai dizer, ó, tá divertido, viu? Ai. E com o diretor vai dizer o quê? Vou lhe advertir, diretor. Passa no RH. Passa aqui no... Como é que manda o diretor para Ele vira e RH, fala, né? eu vou lhe demitir. Como é que... rapaz, é desafiador Não, esse é negócio. desafiador. Sim. É desafiador. Mas é muito nessa vertente mesmo, né? De trazer para o diretor, para o gestor, essa visão de que, olha, se eu não posso chegar para você e aplicar as mesmas regras, as mesmas normas que a gente vai aplicar no colaborador, como é que a gente vai ter credibilidade para poder aplicar nele? Credibilidade, autoridade. Né? É a Então- palavra, eu acho. Eu pensei aqui agora na importância da gente falar sobre esse ponto aqui, porque muitos profissionais técnicos de segurança dentro da empresa, eles vão ficar coagidos Exato. de fazer uma tratativa dessa com o diretor da empresa. Com certeza, o cara vai pensar duas vezes antes de aplicar algum procedimento Não, fiquei imaginando disciplinar. o tamanho do desafio, né? Isso. É. E em outros momentos, eu me colocando no lugar dos diretores, às vezes os diretores nem sabem que existe, pelo lado do profissional, do técnico, esse medo. Às vezes o cara nem sabe, o cara tá lá, né? E aí a gente tratando desse assunto aqui, a gente Isso. falando sobre isso e os gestores nos ouvindo, eles vão ter uma visão diferente quando ele olhar para o que ele cometeu e olhar para o profissional, né, para o técnico de segurança, eles vão ter uma visão diferente do que deve ser tomado, de que atitude deve ser tomada. Claro que Uma boa conversa com o diretor, eu acho que Sim. seria suficiente até para colocá-lo a par de que a posição dele é de referência Sim. para os seus colaboradores. Talvez ele não entenda a grandeza da posição dele na visão dos colaboradores. Sim. E quando ele, de repente, uma conversa com o técnico de segurança, coloca ele a par dessa situação para que ele possa, então, começar a rever alguns comportamentos. Eu acredito que nesse sentido. E aí vem a questão do medo de falar porque é diretor, é meu empregador, é ele que me contratou, né? Ah, ele está fazendo isso porque as questões dele são diferentes, são mais importantes. Coloca uma questão de valor em cima do que o diretor está fazendo. São tantas as situações envolvidas e aí comecei a perceber aqui o tamanho do desafio do técnico Exato. de segurança. enorme. E é interessante a gente começar por esse ponto, porque a gente vê que realmente a cultura ela começa de cima. Né? Exato. Ela Sim. começa do exemplo, claro, a partir de conversas e tal, mas ela se perpetua, se dissemina a partir do exemplo, né? E principalmente de grandes referências. E nesse mesmo viés, quais são os principais desafios que vocês enxergam ao implementar uma cultura de segurança? Cara, os principais desafios que eu enxergo, primeiro ponto, é essa parte da liderança, com toda Eu ia certeza. falar, mas os gestores. Eles são os principais desafios. Justamente, primeiro, por esse motivo, né, porque se você implementa uma cultura de segurança na empresa, você implementa também uma parte ali que a gente não quer chegar, mas que é o procedimento disciplinar. Exato. Tem que ter o procedimento disciplinar. A gente não quer chegar, né? A gente não quer, igual o seguro de carro. A gente paga, não quer usar, mas paga. Então, o procedimento disciplinar, ele tá ali. A gente não quer usar. A gente tem que ter, Mas tem que ter. não quer usar. Exatamente. E aí, quando você entra nesse ponto com o gestor, com o dono da empresa, como a gente está falando aqui, aplicar um procedimento disciplinar no dono da empresa, isso é bem mais complicado. Né? É bem mais complicado. Sem falar que é um cara que tem muito mais questões ali que ele está analisando, conversa com o cliente, análise financeira da empresa, é um cara que o contrato que está em risco. está em risco, vive naquela correria, muita coisa para resolver. E aí, como é que um cara desse para 1 hora
para estar ali numa reunião, né? Param 30 minutos para estar ali no DDS, no diálogo de segurança. É complicado. Porém, é muito efetivo. É muito efetivo. Quando você faz um DDS com o líder presente, aquilo tem uma efetividade, aquilo tem um entendimento, um engajamento dos profissionais enorme. Aumenta a sinergia do processo. Exatamente. É porque os colaboradores começam a olhar de todo mundo aqui é igual. Né? Quando o diretor ele senta do seu lado, ali naquela mesma sala, ouvindo a mesma coisa, ele vê um olhar mais de todo mundo aqui é igual, todo mundo tem que passar realmente por essas regras. Né? Exatamente. E tem um outro ponto que, assim, quando o diretor, o gerente, ele está lá participando, o colaborador ele pode criar a ideia de que, poxa, se ele, com tanta coisa para fazer, tá aqui assistindo essa palestra, participando desse DDS, né, tá deixando as atividades dele de lado para poder ouvir isso aqui, é porque isso é importante. Ele não ia deixar, né, o trabalho dele de lado para poder participar disso, desse momento. Então, isso traz credibilidade. Ele pensa, quem sou eu para poder não parar também a minha atividade para poder participar? Né? E acho que o desafio com os gestores passa pela essa desconstrução, porque muitas vezes a gente é aculturado já numa visão e aí tem que desconstruir, né? O hábito já está gerado, então você quebrar aquela resistência que muitas vezes tem, né? O Alvin tem uma fala que eu guardo assim, desde quando a gente trabalhou junto, que é o caos antecede... O caos gera ordem. O caos gera ordem. Porque quando a gente vai criar um processo de segurança, não uma política de segurança, você cria regras, cria o caos. E aí, na primeira oportunidade que se tem... derrubar tudo. Não pode ter excesso de velocidade. Aí, na primeira cobrança do cliente, mas você tem que chegar aqui. Aí você vai se submeter a cobrar o motorista. Não, vai, acelera. Poxa, não faz sentido. Não faz. E aí vai ser um caos, porque vai chegar atrasado no cliente, o cliente vai trabalhar, vai reclamar, vai trabalhar aquele contrato de uma forma... né, mais negativa, e aí é o caos. Mas aí é o que eu geralmente falo com o gestor. Falo, depois, se isso realmente acontecer, porque a nossa ideia não é que aconteça, então a gente tem que ter um planejamento para evitar. Mas se isso acontecer, eu tenho certeza que vai ser uma única vez, para nunca mais acontecer. Porque aí você vai se obrigar a se organizar, sair com antecedência, né? Você vai ter um planejamento melhor. Mudar o planejamento, mudar o roteiro. Às vezes até mesmo mudar o próprio roteiro, né? O programa dessa viagem. Então, assim, é essa a ideia, é quebrar essa resistência que a gente percebe que é muito grande, porque na hora da tomada da decisão, quem tem o poder na mão fala, não, vai, faz. E aí ele está dando um exemplo ali pro que está abaixo fazer a mesma coisa. Ah, mas eu precisei fazer, no momento de emergência, de urgência, eu precisei fazer. E a política de segurança termina envolvendo vários setores. Aí vamos para a empresa de transporte e você tem lá essa questão. Se atrasa um pouquinho, não, vai, adianta. Vai. Passa por cima aqui só para poder garantir o sucesso do nosso cliente. Só para poder garantir aqui o cumprimento do contrato. Aí ele passa por cima da segurança. Aí vem o setor de manutenção. O carro está com esse limpador aqui que não está, mas vai. O carro dá para andar. Não, atende o contrato. Aí você vê que são um efeito dominó gigantesco. Aí você cria realmente. Se você quiser implantar isso aqui, você tem que criar um caos na empresa para que cada setor possa aí entender que precisa se enquadrar na política e ir tratando os seus planejamentos. Tanto aí vem manutenção se planejando, operação se planejando, escala se planejando. É um caos. E aí, sabe o que eu costumo falar, Flávio, com os gestores? É que, assim, imagina o pós, sabe? É porque, geralmente, a gente, no momento de uma implantação de um projeto olhar novo, longe, né? a gente não consegue ver o depois. É mais ou menos quando a gente faz uma reforma em casa, morando na casa. É um caos, né? Total. Aquele pó, aquela sujeira, aquela bagunça, aquela desordem. Mas aí na hora que a gente pensa assim, não, mas daqui a pouco isso aqui vai estar tudo organizado, meu piso vai estar lindo, vai estar tudo maravilhoso, aí dá um gás. E realmente, depois que está tudo organizado, os móveis planejados, fica tudo melhor, fica tudo mais acessível. Então a gente tem que fazer muitas vezes os gestores, os diretores enxergar o que vai ser a consequência desse momento, né? O que está para além daquele momento que às vezes não é tão positivo porque é novo, porque é diferente do que a gente estava habituado a fazer.
E com isso a gente muda a visão que muitos gestores têm para a segurança do trabalho. Muitos enxergam como um custo para a empresa. Sim. Né? Tenho esse custo aqui. Quando, na verdade, a segurança do trabalho ela não é um custo para a empresa. Né? Eu encaro como um investimento, e esse investimento que, beleza, a parte da produção de logística, vamos tratar de transporte, a parte de logística ela traz o faturamento para a empresa. E a segurança mantém esse faturamento na empresa. Porque não adianta você faturar aqui 1 milhão, né? Você faturar 1 milhão e ter um acidente de 1 milhão. Aquele 1 milhão que você faturou foi todo porque, assim, muita gente acha que um acidente nas estradas um acidente na estrada dificilmente vai chegar a 1 milhão. Cara, não. Não, é bem comum. É bem Chega comum do que a gente pensa. facilmente. Eu já fiz um atendimento a uma emergência de um acidente em que, no final das contas, eu vi o fechamento de tudo ali, deu 1,5 milhão. E eu tô falando assim, não foi acidente crítico, não acertou outro carro, o caminhão tombou, era um caminhão de combustível, principalmente, tombou, e aí todo aquele atendimento gerou um custo desse porte. Então, assim, não adianta a empresa faturar muito e gastar muito com acidente, gastar muito com doenças ocupacionais, gastar muito com funcionário afastado. Não adianta. E é o dinheiro entrando e o dinheiro saindo. Fora o custo que a gente não vê, né? Que é invisível, que às vezes está conectado à própria imagem que a empresa tem, né? Exato. O engajamento dos seus funcionários, a marca, o tempo, né? Que às vezes é mais difícil de dimensionar, mas que vai ter um impacto profundo também. Exato. Porque acontece o acidente, todo mundo, assim, muitas pessoas param ali para ter que ver algo ali, o que é que está acontecendo, as tratativas, né? O que é que pode fazer. Então, tempo é dinheiro e a gente sabe disso, né? Sim. E esse ponto aí de custo de acidente é bem legal, porque teve um cliente da Infleet, né? Não lembro quem foi, enfim, mas que ele até brincou. É melhor eu sortear uma Ferrari caso não tenha nenhum acidente do que ter um acidente. Sim. Que sai mais barato. Né? Mais barato Exatamente. sortear uma Ferrari, né? É mais barato você comprar uma Ferrari e sortear do que se deixar ali ter um acidente, né? Exato. E pagar um custo absurdo. É porque, igual esse custo invisível que a Tati citou, tem também a questão da tributação para aquela empresa. Quando a empresa tem uma CAT emitida de um acidente, né? A tributação dela anual muda. Ela passa lá no fechamento, que todo final de ano tem um fechamento, aí tem... eu não recordo agora a tributação qual é, mas aquilo aumenta muito quando tem uma CAT emitida no INSS. Por quê? Gerou custo para o governo, né? Gerou Tem custo. isso ainda, né? Se gerou custo, a empresa tem que pagar por isso. Tem um custo social ainda. Tem custo social. E é alto, não é um custo baixo. A cada CAT emitida, aquilo ali só vai aumentando, vai aumentando. Então, quando você vai analisar, por exemplo, um acidente igual esse que eu falei de 1,5 milhão, com esses custos invisíveis, a gente dobra esse valor aí facilmente. Facilmente. Perfeito. E assim, vamos lá, a gente falou de desafios e quais são os principais erros que as pessoas podem cometer no momento que querem implementar uma cultura de segurança, né? Porque não é fácil. A gente está vendo aqui que não é fácil. Não. E tem seus desafios, mas o que é que vocês acham que são os principais erros a serem cometidos? Cara, Na verdade, não devem ser cometidos. que não devem ser cometidos. Não devem ocorrer. A imposição, para mim, é o principal erro. Uhum. Você impor a segurança para alguém, para mim, é o principal erro. Você falar, você tem que fazer isso, tá? Mas por que eu tenho que fazer isso? Não, você tem que fazer. É uma norma. A partir de agora tem que ser assim. A partir de agora tem essa frase. Essa frase complica todo o trabalho. Você criou, naquele momento ali, um bloqueio Sim. entre você, o que você quer passar, e o colaborador, o que ele teria que entender, mas ele não vai entender. Principalmente se ele tiver TDAH, né? Ainda Porque ainda a pessoa tem com isso. TDAH, ela não vai se submeter, ela não gosta. Não gosta, né? Tem a esse- maneira do cérebro funcionar. Então, para mim, o principal erro é a imposição. Quando você faz um trabalho de conscientização, quando você faz um trabalho de um treinamento, sabe, aquele trabalho proativo, quando você está junto com aquele colaborador, quando você envolve todas as áreas, todos os setores da empresa nesse trabalho, um treinamento para toda a empresa. Por exemplo, uma ação, não vou falar que é simples, que cada um tem sua atividade, mas um DDS com alguém de produção, alguém de logística, sabe, com a galera que
que faz girar, né, digamos assim. Que bota o dinheiro para dentro, Que né? bota o dinheiro para dentro. Isso é importante demais. É importante porque você está disseminando realmente uma cultura de segurança para todas as áreas. É um diálogo constante. Isso. Constante. É uma Constante. catequese. É, exatamente. A gente vai falando. Trabalho de formiguinha. Por mais que ele não Segurança é entenda, isso. ele absorve por osmose. Exatamente. Mas a gente Mas é o trabalho funciona. da cultura, né? A cultura faz isso, ela faz com que a gente absorva as coisas por osmose. Por É, porque assim, o estímulo ele é muito importante. A nossa mente em contato com o estímulo permanente, ela vai se adaptando. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente compra um item. A gente estava vendo com aqueles copos Stanley. É Stanley que fala, né? Stanley, A gente tem um grupinho de amigos e aí tinha uma pessoa que tinha aquele copo. E todo lugar que a gente ia, ele ia com o copo. Aí, num segundo momento, foi na época da Copa. Então, no segundo momento, aí já tava ele e a esposa, 2 copos. E o resto, tudo, né? Nos seus copinhos normais. Aí a gente via aquele... Eu nunca tinha pensado em Stanley. Pra quê, gente? Eu tomo ali no copinho. Não tem necessidade. Mas aí eu via aquele Stanley. Via um casal com o Stanley. Ficava, poxa, ia ser legal. Aí, no próximo jogo, já tinham 4 pessoas. Stanley, coloridos. Aquele estímulo vai fazendo assim, poxa, interessante esse copo. A mente funciona dessa forma. sim. Aí, de repente, todo o grupo estava stanleyzado. Todo grupo, Todos os sem casais exceção. estavam. E aí, eu lembro que na época eu estava comentando com o Alvin sobre isso. Eu falei assim, gente, olha como é que é o impacto, que é inconsciente. O marketing faz muito. Marketing faz muito isso. Sim. Porque é o funcionamento mesmo da mente. Agora, voltando aqui para o assunto, né? Eu acho que esse erro que o Alvin comentou, ele é proveniente de um erro ainda maior, que é a gente esperar que a merda aconteça, com licença da palavra, né? Para poder implantar alguma política de segurança. Então, é depois de um acidente, é depois de um prejuízo de 1,5 milhão, é depois de um adoecimento, de um processo trabalhista, é que eu vou procurar criar alguma política de segurança voltado para a prevenção. E eu acho que essa visão de, poxa, já aconteceu, agora eu tenho que fazer Vou trancar algo. a porta depois que o ladrão já fez a bagunça. Exato. E que faz essa, sabe, que exerce essa pressão de que eu vou impor, então, agora para os meus colaboradores que tem que ser assim. Sabe, eu acho que é isso que gera esse principal erro que o Alvin comentou, que eu concordo. Porque se você chega impondo, você não consegue. E isso dificulta ainda mais, né? Porque uma coisa é ter um desafio na implantação, outra coisa é você ter uma dificuldade. Diante da dificuldade, o exercício, a prática, ela é muito mais complexa, né? Então, acho que o que vai dificultar muito é exatamente a gente esperar acontecer para poder implantar. É melhor a gente implantar enquanto ainda não tem casos, ainda não teve um acidente, porque aí você vai de maneira orgânica, vai fazendo sentido para aquela pessoa, para ela entender, né? E aí ela vai vendo aquele estímulo com mais tranquilidade, de maneira orgânica, ela nem percebe que ela vai sendo realmente moldada, catequizada, né? Sem pressão. Entendi. Eu confesso que eu já vi várias vezes o copo Stanley para comprar e não não comprei ainda. Não se submeteu ainda. Ainda não. Tô resistindo. Agora eu tenho uma pergunta que vai muito do que você falou agora, Tatiana. Você falou sobre esperar a merda acontecer para depois agir. Mas quando a gente fala sobre pequenas e médias empresas que, querendo ou não, tem uma dificuldade mais sobre investir em recursos como esse, como um técnico de segurança do trabalho, como você ali, a psicóloga, para ajudar nessa questão de cultura e diversos outros pontos. Uma empresa que vai crescendo de forma familiar, de forma desordenada, vai só crescendo e a coisa vai acontecendo e as pessoas não vão pensando em crescimento mais ordenado, né? Sim. Vamos lá, como é que eles podem começar? Quais são os primeiros passos, né? Às vezes a pessoa realmente não tem um poder de investimento maior, a empresa ali está realmente Como crescendo. simplificar esse processo? Como simplificar o processo? Porque, claro, as empresas elas estão para crescer, né? Sim. Ninguém cria empresa para ficar na mesma coisa. Uhum. Então, vamos pensar quais são os primeiros passos que a pessoa poderia dar para depois chegar em algo mais estruturado, uma cultura realmente mais forte, para que o ambiente de trabalho ele seja um local seguro. Sim. O que é que vocês imaginam? Cara, assim, para empresas de pequeno porte, na verdade já existe já há bastante tempo uma documentação, que é a documentação até obrigatória que a empresa tenha, né, que antigamente era o PPRA, que era um programa de risco, e hoje se transformou em um PGR, justamente para que
você possa trabalhar de forma melhor os riscos e possa haver uma orientação para a empresa, tanto para a empresa quanto para os seus colaboradores. Então, no PGR, a documentação que a gente faz, PGR, PCMSO, dentro da Olos, no PGR tem lá o levantamento de risco de todas as áreas da empresa. O risco que todos os colaboradores eles estão expostos no documento. No documento também tem um plano de ação de acordo com esses riscos. O que a empresa tem que fazer para que isso não se transforme em acidente ou doença ocupacional ou algo do tipo. Tem tudo isso lá. Além disso, nós colocamos um texto no documento que é o passo a passo, de acordo com a norma, de que a empresa tem que seguir. Isso já cortado, porque a norma é gigante, né? Mas a gente tem lá já destacado quais são os principais passos que a empresa tem que seguir. Isso desde uma microempresa, que é a ME, a empresa de pequeno porte, né? A EPP, ou até mesmo MEI, uma empresa que seja MEI. Então, nesse documento, já tem tudo isso. A partir daí, esse documento já gera as informações para o PCMSO, que é o programa que rege aí quais são os exames para serem feitos nos ASOS. Então, já engloba a parte de saúde ocupacional, né? A partir daí, se a empresa, dependendo do grau de risco da empresa, já é feito um LTCAT, que é o laudo técnico, que vai avaliar aí mais questões de aposentadoria especial, mas que também trabalha os riscos. Então, a empresa pequena, seja uma loja com 2, 3 funcionários, ela já tem uma documentação que trabalha, que faz isso. Eu vejo muito, a gente emite os documentos, passa para a empresa, e aí o que a empresa faz? Recebe o documento e arquiva. Às vezes nem lê. Só para apresentar na fiscalização. Isso, só pela fiscalização. E hoje com o E-Social, né? A chegada do E-Social, as empresas estão correndo atrás. Empresas de 20, 30 anos que nunca tiveram, igual você falou, foi crescendo ali sem essa preocupação. E hoje... Estão correndo atrás de maneira, muitas vezes, desesperada. Desesperadas, porque tem multa. Aí as multas são altas, né? E hoje não precisa mais de um profissional ir até a empresa para fazer uma vistoria e perceber que não tem a documentação. A empresa de transporte agora que tem que fazer o toxicológico dos colaboradores. Tem que estar no E-Social. Tem que estar no E-Social. Isso é exigência do E-Social. Não é só mais da habilitação, é exigência do E-Social. E tipo assim, não precisa mais de uma fiscalização física de alguém lá na empresa para saber se tem ou não. A própria inteligência da empresa, né? Inteligência artificial do E-Social, vai buscar lá e verificar, saber que não tem e aplicar a multa. Vai ser uma questão assim, rápida. Quando isso começar, vai ser rápido. Então, a empresa ela tem uma documentação que dá total suporte a ela para ela iniciar essa cultura de segurança, para ela iniciar esse conceito de segurança. E além disso, igual eu atendi há um tempo atrás uma empresa, da Praia do Forte até essa empresa, que o cara estava tendo muito problema com essa parte de segurança jurídica, né? Os funcionários colocaram ele na justiça e aí estava querendo algumas questões lá que era da área de segurança. Então o advogado dele falou, você tem que ter um técnico. Ele falou, eu não consigo, não tenho condições de pagar um técnico de segurança. E não pagou e foi assumindo os processos. Até mais caro. Ficou mais caro. Um certo dia eu encontrei esse cara, eu levei meu carro para alinhar. E aí na oficina eu vi ele comentando com o dono da empresa, da oficina que faz o alinhamento. Que eu tô passando por isso e tal. Eu escutei, você falou, com licença, essa situação de você estar passando por tudo isso, eu posso lhe ajudar. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Ele, você é da segurança? Eu falei, sou técnico de segurança. Mas eu não tenho condições de contratar um técnico. Eu falei, mas quem tem disse condição que de você arcar precisa com de despesas contratar judiciais? Né? Mas às vezes e assim, não a empresa pequena não precisa nem contratar. contratar. Ele pode contratar, por exemplo, uma consultoria, digamos assim. Uma consultoria para dar o suporte naquele ponto. Caso ele não tenha. Quem tiver condições, cara, é muito mais efetivo você ter um técnico ali o dia todo trabalhando aqueles riscos. Quem não tem essa condição, a consultoria vai te ajudar. Sabe? Procura um técnico, procura pelo menos uma orientação. Porque se você tiver uma orientação, você vai saber o que fazer. Sim. Então, procura um consultor de segurança do trabalho. Né? A gente faz esse papel, se precisar, estamos aí. Vamos faturar. Com certeza, com certeza. Mas procura um consultor de segurança para ele te passar as orientações. Eu tenho certeza que vai ser muito mais barato do que o E-Social bater na sua porta, né? No caso, na sua porta não. Lá na sua plataforma. Isso. Ou da justiça, de um colaborador seu ir para a justiça, alegando algumas questões de segurança e você ter que arcar com isso. Com certeza vai ficar muito mais barato. É tanta desordem nesse negócio
nessa imposição do E-Social, tem tanta empresa desesperada que tem empresas que estão fazendo reunião, tá falando de empresa de transporte, tá fazendo reunião com os motoristas e falando assim, ó, para você que usa, avise logo para a gente colocar o seu nome para ser sorteado depois dos 3 meses, que é a janela que pega. Imagina só o desespero das empresas com relação, porque ela não quer ter, de repente, um funcionário que vai ser flagrado no toxicológico, porque a partir dali ele precisa ser, vai ser retestado, né? Vai ser acompanhado, vai ser levado para o INSS E as empresas não têm nenhuma política também, né? Muitas vezes não tem uma política de álcool e droga. Não tem. Então, o que você faz quando você descobre que o seu colaborador, ele é usuário? Imagina. Você vai dispensá-lo? Ele é usuário e motorista. E é incompatível, né? Porque o risco é muito grande. Exatamente. Ele está colocando em risco a vida dele, a vida de outras pessoas. Mas dentro da área de transporte, a gente também não pode tampar os olhos e saber e desmentir a ideia de que muito tempo atrás as empresas estimulavam esse tipo de prática. Também. Né? E aí, a partir da implantação da lei, isso foi mudando, né? Principalmente na parte de transporte de cargas, né? E que agora chega na parte de transporte rodoviário, e é importantíssimo. Mas é muito importante que a partir disso também se abra para essa visão do que fazer com aquela pessoa. Né? Então, e agora? O que eu faço? Eu vou fingir que eu não estou vendo? Não vai adiantar. Porque uma hora essa pessoa vai ter que ser... Vou arrumar um jeitinho, é o nosso jeito brasileiro, né? Vou dar um jeitinho na situação. Não adianta. Né? Não adianta. Vou conversar com o motorista, vou dizer para ele, ó, segura a onda aí pelo menos 3 meses, e a gente vai dar um jeito de testar você só depois você se... Mas sabe por que não adianta? Porque assim, ele vai passar por várias questões pessoais e emocionais ali, né? O tempo que ele está sem a droga, qual o impacto que isso tem? Não, isso é só para ilustrar a questão do desespero das empresas. Exatamente. Desespero das empresas então, diante dessa imposição. Se não tem essa visão mais enfática, sabe, de que, poxa, eu preciso resolver esse problema, a gente só fica adiando, dando jeitinho. E tem um outro detalhe que a gente percebe também como consultor, a gente vê muito isso, por causa do desespero das empresas, existem muitos profissionais que querem ganhar dinheiro em cima disso e fazem propostas assim, que quando o cliente chega pra gente fala, meu Deus, por que passaram esse valor? Não tem ética, sabe? Então, a gente enfrenta também esse desafio, né? De ter alguém ali profissionalmente capacitado... aproveitando da situação. Que não se aproveite da situação, né? Porque é errado. Sim. Também né? tem a questão médica. Isso tem muito, principalmente na parte do E-Social, a gente vê... Eu mesmo vejo demais, porque, assim, foi algo que não é tão novo, mas para as empresas de pequeno porte, né? Ou... médio, EPP e ME é mais novo, porque foram as últimas a ser aplicada, mas as empresas grandes já têm isso desde 2019, que já vem trabalhando com o E-Social. Então não é tão novo, porém as pessoas não tinham conhecimento. Aí quando o governo colocou lá em 2020, janeiro de 2022, colocou assim, a partir do dia 1º de janeiro será obrigatório e tal. Aí deu um prazo até fevereiro, né? Para todas as empresas se adequarem. Cara, as empresas ficaram malucas. Enlouqueceram. Tem que emitir os eventos por E-Social, S2240, S2220. E aí o que os profissionais fizeram? Alguns profissionais colocaram preços absurdos para fazer esse tipo de serviço. Então tem empresa pequena que gastou rios de dinheiro para se adequar, quando não era necessário, na verdade, né? Então, sem contar que algumas empresas, voltando para a cultura de segurança, né, algumas empresas estão fazendo isso só para justificar para o social, Sim. sem pensar nisso no impacto e como tratar essa situação se de repente ela acontecer. O desespero é geral. Eu tenho conversado com alguns gestores de frota no Brasil e a gente está vendo muita gente tentando e sem saber como se adequar. Sim. Como é importante a gente ter esse tipo de conversa aqui. E aí fica a pergunta, na visão de vocês, como as empresas precisam agir com relação a isso? A política de álcool e drogas, o tratamento, situação por situação, não só a questão de se adequar à legislação, mas o tratamento pessoal. Como vocês encaram essa questão? Eu acho que tem que
tem que haver ali um diálogo, né? A primeira abertura para o entendimento do que realmente se compreende a política de álcool e drogas, a política de segurança, o que a gente está disposto, o quanto que isso é congruente com os valores que a gente quer praticar na empresa, com a missão, com a visão da empresa. É importante que a gente entenda, sabe? Eu sou muito a favor do sentido, do fazer sentido para as pessoas e para as empresas. Porque quando você chega e conversa, né, seja com o diretor, o CEO, o gestor, e coloca para ele assim, vamos entender o que a gente está querendo com isso aqui? Aí tudo passa a ser diferente, o olhar passa a ser diferente. Ele começa a perceber, a gente estava falando dos valores financeiros, então ele começa a perceber assim, olha, tudo tem realmente um impacto muito grande no resultado final do meu produto, do meu serviço. Então, acho que abrir para esse diálogo, para esse lugar de entender qual é a visão, qual é a importância, é muito válido. Para mim, é o caminho que eu conduzo os processos, e acho que o Alvin também, quando, né, é procurado, ou quando tem essa demanda, ele fala, olha, não é só você mandar um documento, você tem que entender. E como você estava comentando, né, pô, se uma empresa pequena, como é que ela vai fazer? Ela já tem que fazer, porque é obrigatório, já está ali montado, e às vezes ela nem sabe, porque o profissional nem mostrou para ela o que era aquele PGR, qual é a importância daquela política, por que está se adotando um teste toxicológico, qual que é o impacto na sociedade. Quando ele começa a entender isso, aí ele faz uma escolha consciente. Poxa, legal, quero fazer isso aqui dentro. E aí, a gente falando da cascata, a gente vai transformando isso realmente numa cultura, sabe? Eu penso por aí. Sim, sim. Mas é bem por aí mesmo. E um detalhe nesse assunto, que eu vejo também, às vezes dá uma certa discussão, é que os donos das empresas têm que entender que isso é responsabilidade só deles. Só deles. Muitos jogam isso para a contabilidade, pela contabilidade já trabalhar com a social. Mas na parte de saúde e segurança, é responsabilidade deles. Então, o que acontecer não vai acontecer para a contabilidade ou para qualquer outra empresa. Vai acontecer para eles. E voltando para esse assunto, eu lembro que o que se levantou, tem uma vez que nós fomos abrir uma empresa em um certo estado, eu não vou falar o nome para não ser crucificado, mas nós fizemos aí uma seleção nesse estado que se eu não me engano, foram 100 motoristas. Foi um bocado. De 100 motoristas, 120 motores avaliados, passaram 20. Passaram no teste. Caramba. No teste toxicológico. 80%, Tanto que a gente mudou, 80% reprovado? 80% a gente teve que mudar as etapas do processo de seleção, porque o teste toxicológico tem um custo elevado, né? Então, ele era uma das etapas finais do processo. Então, o candidato passava ali pela entrevista, pela avaliação psicológica, todas as etapas anteriores e fazia ali. Por último o toxicológico. E aí fazia o toxicológico junto com a avaliação médica. No dia que fosse na clínica para fazer o ASO, fazia o toxicológico. E aí a gente foi percebendo que, na hora de contratar, estava dando positivo. E aí a empresa... Todo o processo perdido. Esse cliente, ele não tinha uma política de acompanhamento, como fala, quando vai regenerar a pessoa, sabe? De... recuperação. Recuperar isso, de recuperação. Então, ela tinha que adotar uma política para não dar um tiro no pé, né, e ser coerente com seus valores, de não aceitação. Então, nós somos contra todo o uso de álcool e drogas. Então, se você utiliza, fique aí com o seu baseado, fique com a sua bebidinha, mas aqui dentro você não vai trabalhar. É um direito da empresa. Isso. E aí, para poder ela reivindicar desse direito, a gente teve que trazer essa etapa para o início do processo. A gente estava perdendo um tempo danado e também dinheiro nesse processo. Então, a gente colocou ali na primeira, na segunda etapa. E aí foi maçante, assim, a gente enxergar assim, poxa, a gente perdeu uma galera por causa disso, né? Mas era coerente com a proposta. Coerente com o que fazia sentido. Fazia sentido. Eu trouxe esse ponto porque é o seguinte, uma boa contratação, um bom processo de contratação reduz um trabalho para a empresa, um desprendimento de energia enorme, sem falar de custo, igual a Tati falou aqui agora da inversão do processo, enorme. Então, é importantíssimo que a empresa ela faça que ela tenha um bom processo de contratação, né? De recrutamento e seleção. Sim, tem um alinhamento, né, do perfil com a cultura da empresa, seus valores, né? Sim, então, quando isso está alinhado, a gente realmente vê um resultado muito melhor. Maravilha. Interessante. O processo de recrutamento e seleção
pode sofrer essas modificações por conta da necessidade da empresa, por conta da visão da empresa, por conta do que se encontra na seleção em si, né? A questão de álcool e drogas tem interferido, é um assunto que a gente precisa conversar, precisa tratar. É o que um causa acidente, né? Um dos pontos maiores de É acidente. justamente onde eu queria tocar, porque é um ponto que para o setor de transporte é muito incoerente. Não dá para uma empresa de transporte que lida com veículos, sejam eles de grande ou pequeno porte, né, que lida com o trânsito em si, ser tolerante com álcool e drogas. Nós temos a legislação que apertou muito a questão da bebida alcoólica, que é a lei seca, né, que realmente tratou uma ferida no nosso trânsito, que ainda é um problema grave, mas que é uma legislação que atua com muito mais eficiência. E nós temos visto agora o toxicológico para as habilitações e no ASO do funcionário, né, sendo exigido agora pela empresa para o E-Social, tratando também desse assunto. O que antes era uma política incentivada para que o motorista conseguisse suportar mais tempo nas estradas, hoje vai ter que ser desincentivado e não tolerado, na verdade, por conta do risco que isso representa para o trânsito. Né? Aí quando a gente fala de segurança de trabalho e de política, como é que a gente trabalha isso dentro das políticas de empresas de transporte? Porque as empresas de transporte já têm seu quadro funcional. Para aqueles que vão passar pelo estágio de seleção e recrutamento, é uma coisa. A gente já vai tratar ali no início. E para aqueles que já estão no quadro funcional? Vai ser desligamento? Vai ser tratamento? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que depende muito da empresa. Não sei o que você... Assim, na parte de transporte, o que acontece? Por que eu estou perguntando isso? Porque toda empresa ela tem uma responsabilidade social. Exato. Sim. Né? E Não dá pra simplesmente... não dá para simplesmente ignorar. chegar, ignorar, tapar o sol com a peneira e falar, eu não tenho nada a ver com isso, demite. Exato. Se toda empresa Porque não fizer tem mão isso, de obra, né? não tem... Exato, ainda é Tem uma- escasso ainda. Ainda tem Não outro adianta. problema, não tem mão de obra. Né? E aí, quando você vai procurar mão de obra, você tem 80% que não Na pode mesma entrar situação. na mesma E a situação. gente que aculturou. Como que a gente vai tratar isso, gente? Cara, assim, o que acontece? Dá uma luz pro gestor que tá ouvindo a gente. O que acontece? Essa parte de álcool e drogas na direção é crítico demais, a gente sabe, né? Eu costumo falar para os motoristas nos treinamentos que a profissão deles é uma das profissões mais arriscadas que existe. Com certeza. Mais arriscadas. Pode até, às vezes, passar despercebido, mas pense que você está dirigindo um veículo de 60 toneladas, vamos botar logo um veículo de 60 toneladas, e você na estrada passa a 2 palmos de outro veículo de 60 toneladas no sentido contrário. 2 palmos. Uma piscada de olho, o que, que pode acontecer? Só uma piscada de olho. Depender da velocidade também. Cara, uma piscada de olho são impacto, vários metros. É um impacto terrível. É. Se você calcular isso aí, o peso versus velocidade na direção contrária, é um impacto terrível. Isso a gente falando de 2 caminhões. Aí tem carro pequeno pelo meio, Moto, bicicleta. o cenário ele é imenso, né? Então é muito crítico. É muito crítico. Realmente a empresa ela tem que implantar, já que já tem um quadro, ela tem que implantar uma política que possa ser executada. Não adianta eu colocar uma política que, se a gente pegar, vai acontecer isso e eu não tomar atitude. Não adianta. Minha política vai estar desacreditada e ninguém vai seguir. Né? Mas, devido à dificuldade de profissionais na área, devido a toda essa complexidade que é o transporte no Brasil hoje, a empresa, dentro da sua política, é importante que ela tenha, principalmente, contato ou procure empresas ou profissionais que possam auxiliar nessa recuperação do profissional. Recuperação. Porque a droga, eu não vou dizer que ela é um hábito, né? Mas é um vício. É um vício que tem que ser tratado aqui. Sim. Tem que ser tratado. E uma das primeiras ações, caso o cara utiliza, é a suspensão, pelo menos por dias. Isso aí
não tem como questionar. Não deixar conduzir o veículo. O risco é muito grande. É muito grande. Uhum. É muito grande. É um cara... É uma atividade que requer total atenção do colaborador, do profissional. Total atenção. Eu costumo falar assim, antigamente dirigir era muito simples, né? Vamos falar de novo do 1113. Uhum. Era um veículo que chegava a 60 km por hora, né? Com outro que chegava a 60, em que o cara tinha uma direção ali muito dura, ou seja, ele tinha que ficar o tempo todo ali naquela tensão. Para passar a marcha era uma luta. Uhum. Era uma luta. Então era o cara atento o tempo inteiro, né? E ali ele estava na atividade o tempo inteiro. Hoje você entra em um caminhão, cara. Falta conduzir sozinho. Você entra em um caminhão hoje. Exige mais da mente, né? Do que do. E você analisa. Confortável. Fala, cara, minha cama não tem esse conforto que esse banco tem aqui. Quando ele começa aqui, o banco faz massagem, ele começa assim. É suspensão lá embaixo na mecânica, na roda, é suspensão de cabine, é suspensão de banco, tudo tem suspensão. O carro tá na estrada, você tá aqui no banco assim, ó. Desse jeito. E você tem que estar atento a tudo. Hoje não tem mais, os mais novos, tá vindo com um tablet no painel. Sim. Um tablet no painel. O retrovisor é outro tablet que tá aqui. Não tem retrovisor, na verdade. É uma câmera... Então, assim, é uma atividade que o cara tá o tempo inteiro aqui, olhando para telas, olhando para a direção, olhando para frente, né? Acompanhando o que tá atrás, acompanhando o ponto cego, fazendo a todo momento cálculos, tomada de decisões. Então, requer muito do profissional. Qualquer mínima alteração nesse profissional pode causar um acidente terrível. O cara utilizar, não, mas ele utilizou tem, sei lá, 2 dias, mas ele ainda tá sob efeito daquilo. Sim. Não, mas o cara tomou só um copo também de cerveja, foi só um copinho de cerveja. Cara, mas aquilo ali já causa uma alteração. Sem contar que o vício ele é tratado como doença e crônica, né? Sim. Exato. A pessoa, ela não sem cura, como se fala, né? A pessoa vai passando os dias sem contato com aquilo, vai contando os dias. É um processo, né? A responsabilidade social que as empresas têm com relação a esse assunto, e principalmente para a segurança no transporte, é fundamental que as empresas comecem a pensar em tratar a doença. Sim. Exatamente. E não em excluir o cara, simplesmente, vou tirar do meu quadro e tá resolvido. Não, É não como tá a pessoa que tem problema de diabetes, que pode ter algum pico de glicemia, vai excluir a pessoa porque teve diabetes? Não, geralmente não se exclui, né? Se trata. É a mesma coisa tratar do vício, nesse caso. O entendimento de vocês é esse. E que tenha na política essa possibilidade de recuperação e assim, bem definida. Por exemplo, que essa empresa, a empresa de transporte, já tenha contatos com... Hoje existe casas de recuperação, né, que você pode encaminhar o colaborador para estar fazendo aquele trabalho ali. Existem diversos tratamentos. Com outras pessoas, com profissionais acompanhando ele o tempo inteiro. Existem profissionais da área da psicologia, né, que já têm essa especialização. Então, hoje tem suporte para as empresas. A empresa pode contar com esse suporte para tratar aquele colaborador, aquele profissional, sem precisar excluí-lo. Sem precisar que você demita para fazer outra contratação, para atirar mais uma vez no escuro, né? Para saber se o cara utiliza também ou não. Então, existem formas de você trabalhar, mesmo já tendo um quadro e tendo que se adequar. E quando eu falei da questão das empresas, é isso, porque a gente não sabe o nível de envolvimento que a empresa quer ter. Se ela quer realmente participar daquela recuperação, então a gente às vezes sugere que ela trabalhe junto com o colaborador essa recuperação, ou se ela quer bancar isso de uma maneira mais apropriada, né? Assim, de, olha, você, para continuar conosco, nós vamos financiar para você um acompanhamento, um tratamento, seja com psicólogo, seja numa casa de tratamento, né? Mas o que a gente precisa avaliar muitas vezes é a estrutura da empresa, o quanto que ela sente responsável por aquele funcionário e por aquilo que é provocado nele em termos de vício, para poder a gente ter uma diretriz, né? Uma orientação mais voltada mesmo para a particularidade dela. Mas a gente geralmente descarta a ideia de desligar, porque vai ser mais ou menos o que acontece com o custo lá, a despesa com um acidente.
né? É muito maior quando a gente desliga para poder contratar alguém. Então, Sim. se a gente trabalha ali na conscientização, e eu acho que a pegada é essa, sabe? Eu acho que a gente está chegando nesse nível de comprometimento, porque antes era da lei, né? E envolvia todas as pessoas, hoje envolve as empresas, então está afunilando a tal ponto que a gente percebe assim, gente, nós precisamos. A questão do vício às drogas é uma questão de política pública, né? Isso. Sim. Então, vai trazendo para todas as esferas da sociedade a responsabilidade de cada um. Então, eu acho que é pertinente que haja essa cobrança e eu acho que é muito legal que as empresas se conscientizem da importância que elas têm, porque todo mundo precisa de trabalhar. E quando a gente coloca para o colaborador, como eu já tive uma experiência, né, de chegar para um colaborador e falar com ele, olha, vamos cuidar disso? Porque você sabe que se você continuar bebendo, você não vai conseguir trabalhar. Vai chegar uma hora que não vai ter como a empresa te sustentar aqui dentro porque você não está produzindo. Não é porque você bebe, é porque a bebida está tirando a sua produtividade. Então, vamos olhar para isso? E aí ele pediu ajuda, né? Ele falou, como que eu faço, Tati? Como é que eu vou me livrar disso, assim? E aí ele foi entrar em projetos, né? E realmente ter um processo para poder se curar e viver, né, com aquele vício, aprender a conviver com aquela necessidade que às vezes o vício traz. Então, acho que vai trazendo para todos nós esse papel de olhar, mais uma vez, né, ter o sentido por trás daquela Começar a enxergar pessoa. um peso de responsabilidade. De responsabilidade, ver que é uma vida e que a gente tem que responder por isso. E tem 2 pontos. Um ponto de muita atenção e muito importante, que é a questão do sigilo. Né? O sigilo daquele assunto dentro da empresa. Porque o cara utiliza, mas aí a empresa descobre que o cara faz aquilo e aí divulga, e aí trata o cara no meio de todo mundo, faz um teste de alcoolemia, um teste de bafômetro, na presença de todo mundo. E aí Sem uma ambientação correta. Exatamente. Então, uma exposição exagerada. tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nesse momento você pode perder aquela tratativa com aquele colaborador. Né? E a exposição, o olhar de julgamento dos colegas depois vai ser... E aí já entra no ponto que a gente terrível. falou da parte 1, né? Sobre a questão emocional. Emocional. Né? Vai afetar diretamente. Da aceitação. Exatamente. Afeta diretamente. E outra coisa que os gestores podem trabalhar também, alongando um pouco o assunto, por exemplo, na parte do acidente do trabalho, quando acontece, a gente tem o afastamento e tem a mudança de função. Né? O gestor pegou ali no toxicológico, o cara utiliza. O risco dele lá na rua, dirigindo, trafegando nas estradas, é muito grande. Mas ele dentro da garagem, um ambiente controlado, ele pode trabalhar, ele pode exercer outras funções. Exato. Até, eu vou te falar assim, até uma função de manobrista dentro da garagem. O cara pode exercer. Né? Enquanto está nesse processo, abastecimento, Isso, exatamente. Vistoria. Exatamente. Então, não afasta e mantém o cara na empresa. Outras atividades. E vai Enquanto trabalhando trata. enquanto trata. Porque, pense, o cara já é viciado. E aí, de repente, ele perde o emprego, né, que mantém a família dele com aquele valor ali. Ele vai dobrar o consumo. Exatamente. O caminho é esse. O emocional dele vai para o espaço. Então, pessoal, chegando aqui no final do nosso episódio. Dá para fazer mais um episódio, né? Opa! Uma parte 3. A parte 3. Dá para fazer mais um. Tem assunto. Ótimo. Um outro dia. Então já fica aqui o convite para vocês, para uma parte 3, né? A gente fazer em outro dia, outro momento. Eu acho que aqui tinha coisa que eu queria perguntar ainda, mas realmente o tempo ele acaba fazendo com que a gente se condense um pouco mais o conteúdo. Mas agradecer a presença de novo de vocês, não só nesse episódio, como no outro que vocês participaram. Foi incrível a forma como a gente pôde discutir, pôde aprofundar em áreas que saem um pouco ali da operação, de caminhão, assunto técnico, né? De telemetria e tudo mais. Então, realmente, fico feliz por ter recebido vocês aqui com conhecimento muito rico. E se vocês tiverem algum recado aí final para dar para o gestor que está nos ouvindo, o ouvinte, fiquem à vontade. O recado para a liderança, né? A liderança das empresas mesmo, se envolvam em segurança, trabalhe com segurança, deem exemplos de segurança, porque muitas vezes o exemplo do líder vai muito mais além do que a orientação de um técnico de segurança. Muitas vezes isso é muito mais efetivo do que simplesmente um DDS na área operacional. Então, tenham a cultura de segurança na sua vida.
Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui, né? Parabenizar também pela ideia de trazer para além da gestão, né, da frota, a gestão das pessoas que gerem a frota, né? E parabenizar também a quem está assistindo, que está se comprometendo também com esse olhar, né? Sim, Com certeza. Então, acho que é muito válido e importante que a gente tenha esse olhar voltado para todos os aspectos, então que mantenham esse olhar mesmo para o desenvolvimento, para o comprometimento mesmo com a vida, com o cuidado com o outro. Gratidão mesmo pela oportunidade da gente trazer esse assunto que é tão relevante. Valeu. Perfeito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu curtir, compartilhe o conteúdo também com alguém aí que você acha que pode ser interessante. Deixe seu comentário também para a gente saber o que é que a gente pode estar trazendo de novo e o que você achou desse conteúdo. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.